Vamos começar a nossa aula. Com relação ao conteúdo da aula passada, alguma dúvida? Alguém quer pedir algum esclarecimento? Alguém quer tirar dúvidas? Está falhando o áudio. Deixa eu chegar aqui mais perto do roteador. Alguém quer tirar dúvidas com relação à aula passada? Sim ou não, gente? Pode falar. Ou pelo áudio ou pelo chat. Eu estou lendo aqui o chat. Falar a verdade pro senhor, só consegui terminar a moeda falsa ontem, sabe? Porque tá muito atrasado o conteúdo meu mesmo. Porque eu gosto de ler bonitinho, né? Ler a doutrina, então não consegui ver ainda. Moeda falsa. Só pelas aulas do senhor. Ah, tá. Girlene, alguma dúvida com relação à aula passada? Sim ou não? Maiara, Jéssica, alguma dúvida com relação à aula passada? Tranquilo? Posso seguir o conteúdo normalmente? Pode, gente? Pessoal, me dá um retornozinho aí. Pode seguir o conteúdo, sim ou não? Posso seguir? Mariane, posso seguir? Né? Pode. Girlene levantou a mão. Professor, Pode falar, Girlene. oi, boa noite, tudo bem, professor? Boa noite, tudo bom? Eu fiquei com noção, não sei se o áudio está saindo bem, sobre Não, tô te a ouvindo bem. corrupção passiva. Pode perguntar. Está ouvindo? Tô. Tá. Em relação à corrupção passiva, o artigo 310 outro direta ou indiretamente, né? Eu fiquei em dúvida nessa parte que ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Eu queria que o senhor desse um exemplo para a gente Porque esclarecer melhor. Veja bem, Girlene, em relação à corrupção passiva, né? Os verbos são solicitar, receber ou aceitar, vantagem indevida. Ainda que fora da função ou antes de exercê-la, vantagem indevida. Por que o código fala ainda que fora da função ou antes de exercê-la? Por exemplo, gente, tá uma chuva brava aqui, espero que vocês estejam ouvindo bem o áudio. Ainda que fora da função ou antes de exercê-la. Por exemplo, suponha-se que um funcionário público, Gerlene, esteja de férias. Ele está fora da função, entendeu? Ele está fora da função, mas ele pode praticar corrupção passiva de férias. Ou antes de exercê-la, é que ele já esteja nomeado, mas ele ainda não tomou posse e continua e inicia atos de corrupção. Então, neste caso, por exemplo, alguém que está aí com um cargo de secretário prometido por um governador, por um prefeito, e começa a praticar a corrupção antes de assumir o cargo. Aí dá tudo corrupção passiva tranquilamente. Tranquilamente. Entendeu, Girlene? Ficou claro? Ah, sim, entendi sim. Ficou assim, obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida com relação à aula passada, além da Girlene? Posso seguir? Posso seguir, gente? Posso seguir? Então, eu vou seguir com o conteúdo. Se houver alguma dúvida, vocês me interrompam e perguntem, tá? Próximo artigo da nossa explicação. Na verdade, vou falar. Aula passada eu não falei de contrabando e descaminho, né? A gente terminou da corrupção passiva, né? Falamos da corrupção ativa e falamos que junto com a corrupção passiva existe a corrupção ativa. Agora existem dois crimes, a corrupção ativa e passiva, conforme eu disse na aula passada, elas são uma exceção à teoria unitária de agentes, né? O que diz a teoria unitária? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Para a teoria unitária, eu posso ter pluralidade de agentes e unidade de crimes, né? Pluralidade de agentes e unidade de crimes. Então, para a teoria unitária, que é a regra geral do Código Penal, eu posso ter, por exemplo, 3, 4, 5, 6 pessoas praticando um homicídio em coautoria ou participação, e todas elas responderão no artigo 121 homicídio, seja na forma simples ou na forma qualificada, pouco importa. Agora vejam bem que interessante é a questão da corrupção ativa e corrupção passiva, né? Na corrupção ativa, solicitar passiva, desculpem, solicitar, receber ou aceitar, como eu disse na aula passada, e na corrupção ativa,
oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Então, a corrupção, como eu já disse para vocês, é uma exceção à teoria unitária do concurso de agentes. Essa exceção é chamada exceção pluralística. Ela também existe lá no crime de aborto, e a gente viu o crime de aborto semestre passado. Agora, tem uma terceira exceção, gente. O interessante é que são só 3 exceções a essa teoria. E essas exceções são muito cobradas em concurso, muito. Né? A primeira é o aborto, com as 3 modalidades de aborto. A segunda é a corrupção ativa e passiva. E a terceira é o contrabando e descaminho, que se diferencia do crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Né? A facilitação de contrabando e descaminho está no artigo 318. E o contrabando e o descaminho estão no 334 e 334A, né, que houve uma pequena mudança de redação recentemente, mas 334 ou 334A. A facilitação de contrabando ou descaminho é crime praticado por funcionário contra a administração pública. Tá? Queria que vocês guardassem bem isso em mente e não esquecessem. A facilitação é crime praticado por funcionário contra a administração pública, especificamente funcionário de região de aduana. Vocês já ouviram falar nessa palavra, região de aduana? Ou região aduaneira? Região de faixa de fronteira, região de fiscalização tributária. Né? Pode ser aeroporto, pode ser via terrestre, pode ser região de fronteira entre um país e outro. Todas essas são regiões de aduana, regiões de fiscalização, onde existem funcionários públicos especializados na fiscalização aduaneira, que é a fiscalização de fronteiras. E o funcionário público responsável por fiscalização de fronteiras, ele tem o dever legal de impedir a prática de contrabando ou descaminho. Agora a gente tem que saber a diferenciação desses 2 conceitos, mas daqui a pouquinho a gente chega neles. Vamos só falar do funcionário público primeiro. Ele tem o dever legal, imposto pelo exercício da função, de impedir a prática de entrada de qualquer produto proibido ou de qualquer produto sem o recolhimento do tributo. Ele não pode permitir que isso aconteça. Sem recolhimento do tributo é descaminho. Descaminho é uma forma de elisão fiscal. Né? A palavra, o texto lá no artigo 334, que a gente vai ler daqui a pouco, o verbo é iludir. Iludir é deixar de pagar nesse caso. Né? O imposto devido pela mercadoria, no caso desse caminho. Então, o indivíduo vai lá em um país estrangeiro, né? Não vamos falar de produtos de bem de consumo básico, não. Tem uma grande empresa, compra uma máquina de milhões, tenta entrar com essa máquina para uma região de aduana, portuária, por exemplo, sem o recolhimento do imposto. Além de ter o produto apreendido, ele vai receber crime de descaminho. Né? O descaminho é a entrada de produtos sem o recolhimento do tributo devido. Agora, o contrabando é mercadoria ilícita, mercadoria proibida dentro do território nacional. Então, feitos esses 2 conceitos, eu vou dar um exemplo e vocês me respondam se vai ser contrabando ou descaminho. O sujeito tenta entrar no Brasil de maneira clandestina com droga na sua bagagem. Isso é contrabando ou é descaminho? Contrabando. Quem joga mais no contrabando ou no descaminho? Contrabando. Contrabando, Girlene? Camila? Isso. Todo mundo concorda? João Bosco, o que você acha? Você que é um cara da área da justiça. É contrabando ou descaminho? Eu vou com a colega, professor Adriano. Então, apesar que está muito meia arena, mas eu vou pelo contrabando. Gente, essa pergunta, mais alguém quer arriscar? Essa pergunta é uma pergunta pegadinha de concurso. Não é nenhum dos 2. Sabe por quê? Uhum. Lei especial. Nesse caso é tráfico de drogas. É tráfico. Eu achei meio estranho contrabando, mas como o senhor falou que era alguma coisa ilegal, né? E aí... mas aí que está a beleza do direito penal, aí que está a perfeição. Desde que não esteja em lei especial. Droga está regulamentada em lei especial. A lei de drogas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de contrabando. Mas não tem escrito no artigo que é, se não tiver lei especial, não, né? Não, lá no contrabando ou descaminho, você vai da própria interpretação do tipo. Você não vai interpretar a droga como contrabando. Droga é tráfico de drogas. Na própria lei especial, coloca qual o conceito de droga. Que é um exemplo, Mariana, interessante. Um exemplo, Mariana, interessante.
Contrabando de armas. A pessoa traz arma de um local estrangeiro para o Brasil. Arma proibida, arma de uso restrito pelas Forças Armadas. Exemplo número 2. Contrabando de máquina caça-níquel. Máquina caça-níquel, todas produzidas, você sabe que a maioria é produzida na China, né? Contrabando de máquina caça-níquel. Gente, eu vou virar aqui para ficar mais perto do roteador, tá? Que eu tô um pouquinho longe dele. Só um minutinho. Vou virar aqui. Melhorou? Melhorou? Melhorou o som aí? Contrabando de máquina... Agora melhorou. Contrabando de máquina caça-níquel. Terceiro exemplo de contrabando. Teve uma época aí que um pessoal estava indo para a Venezuela e trazendo combustível da Venezuela, combustível refinado na Venezuela, para vender no Brasil em caminhões piratas. Pode, gente? Vocês sabem que o combustível, principalmente de gasolina e derivados de petróleo na Venezuela, é baratíssimo, né? Pode entrar aqui no Brasil? Você vai na Venezuela buscar um carro de gasolina? Não, gente, não pode, porque nesse caso o monopólio é da Petrobras. Então, quem estava trazendo esse combustível da Venezuela para cá, passar pela Petrobras, contrabando. Entenderam? Descaminho é mercadoria com elisão fiscal. Contrabando é mercadoria proibida. E só as leis e os decretos vão dizer o que são essas mercadorias proibidas, seja pelo contrabando. Vejam bem vocês que existe a facilitação de contrabando e descaminho e o contrabando e descaminho. A facilitação é crime praticado pelo funcionário público contra a administração. Como é que o funcionário facilita? O tipo penal exige o intuito de lucro? Não, não exige o intuito de lucro. O funcionário pode facilitar, por exemplo, por camaradagem, diz a doutrina. O Lute fala isso no livro dele. Ele verifica que alguém está praticando descaminho ou contrabando e deixa entrar porque verifica que quem está entrando é um conhecido seu. Ele praticou facilitação de contrabando ou descaminho e o tipo penal diz com infração do dever funcional. Gravem isso. Com infração do dever funcional. Vamos ler o artigo, gente? Facilitação de contrabando ou descaminho 318. 318. Acharam aí? Vamos ler juntos. Ó, facilitar, olha o verbo, só o funcionário público. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, entre parênteses, artigo 334. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Além da pena ser pesada, porque pena de até 8 anos é uma pena considerada pesada, além da pena ser pesada, vai ter uma consequência aqui, a perda do cargo público, né? Está lá no artigo 108, 107 do Código Penal, né? Crimes praticados com infração do dever funcional, além da pena criminal, dá a perda do cargo público. Mas já que o funcionário praticar facilitação de contrabando ou descaminho, agora fica fácil. Quem pratica o contrabando ou o descaminho? Só e exclusivamente o particular que tenta contrabandear ou o particular que tenta praticar o descaminho. Vamos lá no 334? 334. 334. Posso? Podemos? Podemos, gente? 334. Às vezes eu fico preocupado do áudio não estar chegando bem. Se não estiver chegando bem, me fala aqui no chat, tá? 334. 334 descaminho. Ó, 334 começa com descaminho. Eu não posso sair da aula aqui. Oi? 334 começa com descaminho. Ó o verbo. Iludir. Iludir é deixar de pagar, tá? No todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Né? Pena reclusão de 1 a 4 anos. Veja aqui que no descaminho a pena é de até 4. Na facilitação, que é a pena do funcionário, é até 8. Então, o funcionário responde pelo dobro. Lógico, ele tem o dever de fidelidade com a administração. Né? Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, inciso 1, pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Vocês já ouviram falar em navegação de cabotagem, gente? Navegação de cabotagem é navegação comercial, tá? Navegação internacional comercial. Muito comum a pessoa praticar descaminho e navegação de cabotagem.
Tá? Inciso 2, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Tem muitas leis especiais que trazem o descaminho de forma específica para alguns produtos. Tá? Por exemplo, existe descaminho de produtos farmacêuticos que está em lei especial. Inciso 3, olha os verbos. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Quando você lê esse inciso aqui, o que é que te vem à cabeça no primeiro momento? Hein, gente? No primeiro momento, o que é que te vem à cabeça quando você lê esse inciso aqui? Vende, expõe à venda, né? Mercadoria que sabe ou deve saber de origem estrangeira introduzida clandestinamente no país. Gente, não tem a mente, não? Camelódromos, né? Aqueles produtos vendidos lá em São Paulo, Rua Santa Efigênia, sede eletrônico da China. Você pede nota fiscal, o vendedor fala, nota fiscal sou eu, não preocupa não, aqui é metade do preço, entendeu? Daí você fala assim, isso aqui é descaminho? É um sinal claro de descaminho. Claro, você não tem a nota fiscal do recolhimento do imposto. O que prova isso? São as guias de recolhimento de imposto, DARF, nota fiscal. Mas aí é aquele problema social, né, gente? A polícia vai chegar lá e vai prender todo mundo e apreender por causa de descaminho? Vai fechar camelódromo em tudo quanto é cidade, deixar o povo na rua pedindo dinheiro? Né? Eles preferem fazer vistas grossas do que fiscalizar efetivamente. Para os pequenos, né? Os grandes eles pegam. Né? Quando é muito grande assim, eles pegam. Mas para os pequenos, eles normalmente fazem vistas grossas. Mas é a primeira coisa que vem à cabeça, é camelódromo, né? Camelódromo está cheio de descaminho. Continua no inciso aí, ó. Inciso 4. Olha os verbos. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Às vezes não tem nem documento ou documento que tem falso. Descaminho, porque não recolheu o imposto. Agora, parágrafo 2º. Olha que pesado. Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. A vovó que vende produto importado do Paraguai na casa dela e recebe os clientes. Está praticando crime? Gente, em tese tá. Eu estou falando em tese, tá? Em tese está aqui na lei, não tem como você contestar. Em tese tá, em tese aquilo é descaminho. Mas aí você vai aplicar, e entre outras coisas do descaminho, a jurisprudência tem admitido o princípio da insignificância nesses casos extremos, tá? A pessoa que vende natura, ou natura não, porque natura é produto nacional, né? Algum produto importado, como camelô ali, simples em casa, normalmente não se processa criminalmente. Mas a fiscalização de vez em quando pega, viu, gente? De vez em quando a fiscalização do RAPA aí vai lá e pega todo mundo quando não tem nota fiscal. Mas criminalmente não dá em nada. Agora, quando é grande, imagina uma grande empresa aí do DAIA, seja de onde for, uma grande companhia importando um produto, uma máquina industrial de milhões e milhões aí, sem pagar o imposto. Olha o descaminho praticado aí contra o fisco, entendeu? Agora, parágrafo 3º. A pena é aplicada em dobro, cuidado com esse em dobro, porque às vezes nas provas diz assim, a pena vem aplicada de metade. É puro decoreba. A pena é aplicada em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Segundo o NUT, no livro dele, neste caso aqui a pena é aplicada em dobro por um simples motivo. Em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, há uma dificuldade maior de fiscalização nas regiões de aduana. Entendeu? É claro que a maioria do descaminho ou vem por avião, ou vem por terra, ou vem por navio. Né? É difícil você praticar um descaminho a pé ou de bicicleta. Então, na maioria das vezes, essa causa de aplicação da pena em dobro vai ser efetiva e vai ser evocada aí pelo Ministério Público. Entenderam o descaminho, gente? Ficou claro o que é o descaminho? Beleza? Beleza, Diego? Tranquilo? Beleza, Bacinho? Ficou claro o descaminho? Tranquilo? Sim, senhor. Beleza. Agora vamos lá para o contrabando. Qual que é o conceito de contrabando que eu falei? Gente, Pedro,
Qual que é o conceito de contrabando? Entrada de mercadoria é o quê? Proibida, entendeu? Contrabando é mercadoria proibida, desde que não esteja prevista em lei especial. Quem pratica, lei especial, por exemplo, droga, né? Droga é proibido, mas está previsto em lei especial como substância entorpecente. Quem pratica o contrabando? Qualquer pessoa. Quem pratica facilitação de contrabando ou descaminho? O funcionário de aduana. Tá? Esqueça essa palavra não, gente, é uma palavra estranha, né? Região de aduana, região de fiscalização alfandegária, região de fiscalização de fronteiras. Olha só, contrabando, 334A, acompanha aí comigo. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena, tá vendo que a pena é menor ainda que a facilitação? Incorre na mesma pena quem? Inciso primeiro, pratica fato assimilado à lei especial em contrabando, desde que não seja um outro crime específico, né? Inciso 2, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Por exemplo, contrabando de medicamentos que não são autorizados no Brasil, né? Depende de registro público da Anvisa. Então, tá contrabando de medicamentos, sim. Inciso 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Gente, vocês sabiam que a maioria da frota de carros da Argentina é fabricada no Brasil? Quem sabia disso? Vocês sabiam disso? A Argentina não tem indústria automobilística nenhuma. A Argentina não tem uma fábrica de carro. Os carros que rodam na Argentina são todos feitos no Brasil. E tem carro a diesel na Argentina, carro pequeno a diesel. Vocês sabiam disso? Carro pequeno a diesel. Eles são fabricados no Brasil, você vai ver tudo fabricado ali no ABC Paulista, são destinados à importação, à exportação, desculpa, para a Argentina. Se alguém reintroduz esse carro argentino no mercado brasileiro, é contrabando. Sabiam? Reintroduz produto fabricado no Brasil destinado à exportação. Não é para o mercado brasileiro, só é fabricado aqui. Então, reintroduzir é contrabando, né? É reinsere, né? O verbo aqui é reinsere. Inciso 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial e industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, que é a essência do contrabando. Inciso 5. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial e industrial, mercadoria proibida, né? Está repetido aqui no meu. Parágrafo 2º. Equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste Código, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residências. A mesma explicação que eu fiz para o descaminho vale aqui para o contrabando, porque é cópia do artigo. E parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Vocês entenderam, gente, a diferença do contrabando ou descaminho para facilitação de contrabando ou descaminho? Querem fazer alguma pergunta? Levantou a mão, Fábio? Foi impressão minha. Tranquilo? Tranquilo? Ô, professor, Pode falar. Se eu levo um produto que é proibido no Brasil para um país que lá é livre, o comércio, a entrada do produto, é contrabando? Como é que você vai adquirir um produto proibido no Brasil? Ah, tem vários jeitos, né? Vamos supor que eu não seja pego. E aí eu Maconha. levo para outro Hã? país. Você leva para outro país. No outro país, esse produto é admitido. Isso. No país, esse produto é É livre. contrabando? Assim, pela técnica do artigo, não, porque o contrabando pressupõe a entrada em território nacional. Lembra que a gente leu? Entrar em Aham. território nacional. Neste caso aí, você pode ser punido por estar comercializando um produto proibido no Brasil, mas não pelo contrabando em si, porque pressupõe o quê? A ilegalidade, é a entrada, né, de mercadoria proibida no território nacional. Os melhores exemplos de contrabando hoje são contrabando de máquina caça-níquel. Gente, vocês sabem que máquina caça-níquel não tem nenhuma fabricada no Brasil, né? É tudo na China. E máquina caça-níquel hoje é proibida no Brasil, por regulamentos administrativos. Máquina caça-níquel, combustível. Quer que eu dou outro exemplo para vocês? Cigarro. Tem gente que vai lá no Paraguai e compra cigarro Mistral. Já ouviu falar no cigarro Mistral? Você compra lá no camelódromo, cigarro Mistral, fuma e passa mal. O que eu conheço? Conhecido meu só fuma cigarro Mistral.
né? Contrabando, né? A fábrica de cigarros hoje no Brasil, a distribuição de cigarros, hoje no Brasil é tudo feito pela Souza Cruz, entendeu? Tem que ter registro na Anvisa, né? Nesse caso aqui, produtos sem registro fabricado no estrangeiro, contrabando. Envolve até questão de saúde pública, né, gente? Contrabando envolve até questão de saúde pública, o descaminho também. Então, Bacinho, nesse ponto aí, se a gente for analisar o artigo, na redação do tipo penal, vou até conferir na redação, né? A redação é isso mesmo. Se você pega do Brasil, leva para outro país. E outra, tem a questão da territorialidade, né? Você teria que ser punido de acordo com a lei estrangeira pela entrada no país do produto ilícito. Você não está entrando com produto ilícito no país de destino. Então, você só seria punido aqui no Brasil por estar, por exemplo, comercializando algum produto não autorizado por lei. Pode ser, por exemplo, droga, aí seria tráfico de droga. Um outro produto não autorizado por lei de comercialização no Brasil, medicamento, né? Medicamento. Outra coisa, vocês lembram daquela... Estou lembrando aqui, essa pergunta do Bacinho foi boa, que estava me vindo à mente aqui, mas agora que veio com clareza. Vocês lembram a polêmica do canabidiol? Lembram disso? Lembram da polêmica? Aquela substância, aquele remédio feito nos Estados Unidos, que era usado para esquizofrenia, durante muito tempo ele não teve registro na Anvisa, e agora esse ano o Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, registrou o uso do canabidiol, que é um medicamento feito à base de cannabis, né, para tratamento de problemas mentais, como esclerose, um monte de problema aí, foi autorizado no Brasil. O canabidiol, gente, ele não chegou a ser considerado droga, né? Teve umas decisões aí de gente que estava trazendo canabidiol na mala e foi processado por tráfico. Ele não chegou a ser considerado droga, porque no exame laboratorial do canabidiol não deu THC. O THC é o princípio ativo da maconha. E o canabidiol, como medicamento, eles isolam o THC. Eles usam o extrato da cannabis e não o THC. E o que dá a alteração psiquiátrica, a alteração, o grau em quem usa a droga, né, no caso da maconha, é o THC, que é o princípio ativo. Então, o pessoal que estava trazendo canabidiol dos Estados Unidos para o Brasil e que foi pego nos aeroportos, estava respondendo por contrabando. Mas aí, esse ano, veio a regulamentação do Ministério da Saúde e autorizou o canabidiol no Brasil. Esse pessoal que estava respondendo, depois foi autorizado, deu o quê? Deu abolitio crimes, porque a figura deixou de ser crime e teve efeito retroativo, entendeu? Porque o que não era proibido passou a ser, o que era proibido passou a ser permitido, né? Quem lembra dessa polêmica do canabidiol aí, faz o joinha aí na tela para eu ver. Teve essa polêmica durante muito tempo, a revista Veja soltou na capa, né? Medicamento é comercializado, a Jéssica lembra, medicamento é comercializado nos Estados Unidos e Brasil ainda era proibido, né? E muita gente aqui está dando joinha, lembra dessa polêmica, né? Chegou um ponto que agora, no governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde foi e autorizou. Hoje, médico prescreve. Então, isso é a evolução da ciência. O direito tem que acompanhar a ciência sempre. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Professor, Pode falar, João. lá no livro do Guilherme Nucci, ele coloca uma situação, tanto do contrabando como desse caminho, daquele princípio da insignificância, né? Uhum. Eu vou até ler aqui, se o professor me permitir. Eu até falei da insignificância, né? Eu ia entrar nele, mas por favor, João. Foi um Pronto. prazer ter você de volta. Obrigado, professor, né? E boa noite aí a todos os colegas, né? E aí ele coloca que o Superior Tribunal de Justiça fixou em R$ 20 mil o valor máximo para incidência do princípio da insignificância naqueles crimes tributários federais de descaminho e também na questão do contrabando, né? Que esses valores até R$ 20 mil, né? Ele não tem aquele ilícito penal, e sim fiscal, né? Isso. E aí, professor, eu queria saber se o doutor conhece alguma norma do STJ que ele se refere especificamente aos tributos federais. Tem alguma coisa em relação aos tributos que o STJ definiu em relação aos tributos estaduais ou municipais, algum valor Não, especificamente? essa questão, João, é uma questão que cai muito em concurso federal. Eu tinha até falado da insignificância, eu estava até esperando essa pergunta, porque o Lute fala nela. E eu ia aprofundar agora no final mesmo. O STJ fixou essa tese no caso de descaminho, foi no caso de descaminho, viu? Um contrabando não.
porque contrabando é produto ilícito. Só no caso de descaminho, até 20 mil reais. Todo mundo assustou. Primeiro o STJ fixou em 10, passou um tempo, ele aumentou esse limite para 20, né, de extinção da punibilidade. Por quê? Existe uma normativa federal, da Receita Federal, se eu não me engano, que quando o descaminho for de até 20 mil reais, o produto de até 20 mil reais, não compensa para o Estado instaurar o procedimento fiscal para cobrança do imposto. Entenderam? Para cobrança do imposto. O procedimento fiscal da cobrança do imposto é mais caro do que o imposto em si. Dá mais trabalho para o Estado, inclusive financeiro, cobrar do que receber. Em outras palavras, é isso. Daí o STJ pegou e falou assim, então tá, se o Estado está abrindo mão de arrecadar o imposto do produto de descaminho em até 20 mil reais, então nós vamos aplicar o princípio da insignificância no crime também para 20 mil reais no caso do descaminho. Entenderam? E daí o produto ficava sujeito somente à apreensão. Porque quando apreende, o Estado não renuncia fiscalmente, não, ele ainda cobra o tributo. Ele apreende e cobra o tributo, como uma forma de punição. Então, neste caso aí, o STJ, para descaminho de produtos ou de tributos de natureza federal, como você muito bem leu aí no NUT, João Bosco, na edição atualizada, né, se você pegar uma edição de 3, 4 anos para trás, aí, ele coloca 10 mil. Agora está 20 mil. Né? Então, se você pega para tributos federais, o limite é 20 mil. Por que que o STJ colocou esse limite em tributos federais? Na maioria das vezes, o descaminho, gente, é processado na Justiça Federal, tá? Na maioria das vezes, o tributo federal aí no descaminho é um imposto de importação. É um imposto de importação. Então, isso é fixado nas normativas federais. Os estados, quando isso se processa mediante tribunais de justiça, normalmente eles seguem também a jurisprudência do STJ. Porque o STJ, vocês sabem que é um tribunal federal, né? Ele é um tribunal que abrange todos os outros tribunais em grau recursal, né? Então, alcança aí a questão dos 20 mil reais também, né? Mas, gente, caiu? É a primeira vez que cai a minha conexão. Caiu. Pessoal, Voltou já aqui para mim. é o seguinte, a conexão está um pouquinho instável e falta 3 minutos. Eu vou finalizar essa aula, porque ela está terminando, e vou reenviar para vocês o link para daqui a 19h37, 19h50 a gente recomeça. Pode ser? Pode ser, gente? Pode ser 19h50? Gente, fala comigo. Acho que está falhando, né? Vou fechar aqui, 19h50 a gente retorna. Um abraço.